Pessoal, vou fazer mais um videozinho bem simplesinho. Aqui é um case de mamona, tá? Tá com 57 dias aí. Só para mostrar para vocês como é interessante a gente verificar o manejo, né? Lá eles trabalharam com lâminas um pouco mais enxutas, né? Aqui a gente configurou as faixas, tá? Azul, capacidade de campo lá, o verde é o ideal, o amarelo, zona de alerta e de atenção, né? E o vermelho seria um período mais crítico. Então veja que a gente vem trabalhando, né? Raiz em 10 começou a atividade. Depois de um determinado período, a gente começou a enxergar as raízes chegando em 20, começando a trabalhar, certo? Aí foi um período a raiz trabalhando, eles deram um manejo de um pouquinho de estresse para realmente fazer as camadas radiculares, as raízes aprofundarem, né? Foi proposital. E aí veja que ficou um período 20 trabalhando um pouco, depois eles deram em 30 centímetros azul aqui, ó, começou a trabalhar. Aí, ó, 20 começou a trabalhar, 40 começou a trabalhar, aí passou mais uns dias, 50 começou a trabalhar, tive atividade, depois de mais uns dias, a camada de 60, que já estava lá na capacidade de solo, começou a trabalhar. Então a gente viu a evolução das raízes, buscando, né, a umidade, tá? Eles estimularam aqui o desenvolvimento radicular, mas a gente vê exatamente a velocidade que a raiz demorou para ir penetrando e buscando água em cada camada, que a gente consegue ver essa atividade começando. Então se a gente pegar hoje os últimos 30 dias, veja que aqui a gente já entrou com lâminas, né, para trazer o solo adequado. Depois das raízes formadas, elas começaram você vê que ela vem diminuindo a capacidade do solo nas camadas mais profundas, ela vem consumindo água. Veja que todas as camadas estão trazendo aqui para o ideal. E aí com o manejo de irrigação a gente também veio ajustando a camada superficial para ter uma maior eficiência aqui no aproveitamento da água pela planta, tá? Veja que aqui quando a gente consegue trazer as umidades na camada superior para níveis ideais, a gente tem um impacto aqui que é começando a irrigar, a gente traz a temperatura do solo a níveis mais baixos e isso melhora a eficiência da água no solo, tá? Pode ver que as umidades começam a aumentar quando a gente começa a corrigir a temperatura, tá? Todas as camadas estão trabalhando, as 6 camadas, mas tem esse impacto, ó. E aqui, normalmente aqui, os pivôs que a gente vê uma boa eficiência de irrigação, a gente está em torno de 22 graus do solo, até 24 você consegue perceber bem. Acima disso, a gente tem uma perda na aplicação de lâmina, que a gente não vê as mesmas reações do solo. Quanto mais a temperatura sobe, menos quando você aplica a mesma lâmina, você vai ver a reação no solo. Tá? Mas aqui é um case só para vocês verem como a gente consegue perceber em qual camada a raiz está trabalhando e qual a intensidade do trabalho dela.